Eu sou Lisandro Vilela da Costa, tenho 50 anos e essa é a história de como, através da ceia, Jesus resgatou minha verdadeira identidade. Minha história é muito interessante porque desde a minha infância, Deus tinha um propósito na minha vida dentro do ventre da minha mãe. Só que eu não entendia, não sabia, e minha vida era sempre super normal para adolescente, sempre tive amigos e oportunidades de estar dentro do meio evangélico, porque eu tinha colegas no meio, estudei em colégio evangélico, a vida normal, não era evangélico, meus avós eram. E minha vida sempre foi assim, adolescente, jovem, casei novo, e só que praticamente eu rejeitava o Senhor, porque as bandejas do mundo te levavam para o outro lado, me levou sempre para o outro lado. E os anos foram passados, eu casei novo com 22 anos, só que nesse casamento eu acabei entrando num caminho que não era o que o Senhor tinha escolhido para mim. Eu acabei passando 13 anos adorando outros deuses, mergulhando em outras crenças, acreditando em outras coisas. E nesse período desse casamento, eu tive 2 filhos, e um período eu não estava muito feliz do que eu estava passando, e eu falava assim, mesmo não estando na casa do Senhor, eu falava com Deus, Senhor, não estou feliz, porque eu tinha uma essência na minha infância, falando um pouquinho sobre o evangelho, em colégio, então eu conhecia Deus de ouvir falar. Eu não estou feliz na minha vida, está me incomodando, isso não está legal. Só que muitas coisas me prendiam, principalmente os meus filhos, porque eu amo eles de paixão e assim, ficar longe deles para mim naquele momento doía a minha alma, porque um tinha 10 anos na época, o outro tinha só 6 aninhos, e pensar em ficar longe deles era muito difícil para mim, porque todos os dias, à noite, a gente ficava vendo televisão junto, fazia dever junto, brincava junto, contava história para eles dormirem, então cortar isso para mim, cara, eu não conseguia, mas eu precisava fazer, e foi um momento, para mim, eu achava que era o melhor da minha vida, eu tinha que tomar uma decisão e eu fiz isso. Achei que o meu problema tinha resolvido, né? Poxa, eu tô solto, agora eu vou cuidar da minha vida, só vou ter agora a questão mesmo dos meus filhos, mas toda semana eu estava lá, todo final de semana eu pegava eles e tal, era difícil eu deixar eles em casa depois, mas estava tranquilo, tinha um bom emprego, ganhava razoavelmente bem. Eu falei assim, poxa, para o mundo hoje, no mundo, eu falei, pô, tô solto, tô livre, agora eu vou curtir e final de semana eu vou ficar com meus filhos e tal. Só que aí que entra o propósito de Deus. Aquele caminho que lá na minha adolescência eu dei de eu seguir para a direita, eu fui para a esquerda. Deus nesse momento falou assim, meu filho, eu tenho um propósito contigo. Só que eu não entendia. E eu conheci uma pessoa, um mês depois de separado, conheci a Rose, né? E a gente começou a se conhecer, conversar, começou a sair. Ela conhecia o meio evangélico, ela era desviada, e eu com outra religião. E ela, quando descobriu essa religião, ela ficou até um pouco assim, meu Deus, será que eu vou ou não vou? Mas como eu falei, Deus tinha um propósito na minha vida. E aí nesse meio nosso, quando a gente tinha uns 6 ou quase 10 meses juntos, aconteceu uma bomba para quem é pai de família e quem é homem, que acaba com a sua estrutura também, é o desemprego. E nessa empresa eu fui desligado. Naquele momento ali eu falei, acabou, agora ferrou, como é que eu vou ficar? Tinha carro, tinha isso, tinha aquilo e fiquei sem nada. Estava morando de aluguel, estava conhecendo a Rose, falei, meu Deus, e agora? Mas Deus já tinha um propósito na minha vida, como lá atrás eu esqueci desse mais importante, que era essa escolha que eu deixei para trás. E aí, com uns meses de gente juntos, o irmão dela frequentava uma igreja em São Gonçalo, ela desviada e eu em cima do muro, porque eu já não estava frequentando a outra religião. E eu falei assim, vamos lá. Meu irmão está me convidando para ir na igreja dele, você vai comigo? Eu falei, claro que eu vou. Ela até se espantou.
Mas por quê? Você vai? Eu falei, claro que eu vou, qual o problema? Mas porque eu tinha uma essência, uma sementinha lá no meu passado, alguém plantou, né? E hoje eu percebo isso, hoje eu sei dessa semente, essa semente floresceu, graças a Deus. E aí eu fui, nós fomos, ela ficou super feliz, tal, o irmão dela. Fui uma vez, outras vezes, tal. Só que quando você larga uma religião, você também tem a batalha espiritual. E dentro desse meu processo, teve uma batalha espiritual muito forte. E é um ponto que a gente teve que correr um dia para essa igreja. Aí eu falei lá com a pastora, tal, a gente entrou em oração, e, enfim, naquela guerra. Naquele momento eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus. Senhor, eu estou aqui, aceito o Senhor como seu único Salvador, mas tinha muita coisa na minha mochila para eu jogar fora. E nesse processo ainda tinha a questão de ficar longe dos meus filhos, desemprego, e agora arrumar um emprego, uma vida nova. Então, sim, Deus pegou aquele momento, é agora que eu vou te curar, te limpar, te libertar, trocar as tuas vestes, trocar a tua sandália. Tudo aquilo que eu podia ter feito lá atrás na sua juventude, sua roupa não estava tão suja como agora. E agora eu vou ter que ter mais trabalho para limpar sua roupa, mas eu vou te deixar limpinho. E foi assim que ele fez. Ele me curou, me libertou, me transformou. E aí eu morava num lugar em São Gonçalo, na Vila Maricá, perto do Guanabara, e a igreja era na Trindade, era totalmente ao contrário. E passando os meses, mas eu estava indo na igreja, e os meses vão passando, o desemprego indo, e teus recursos financeiros também estão indo embora, que você não está tendo, a despesa era alta, você não sabia que você ia ficar desempregado, cartão alto, aluguel, despesa de casa, enfim. E aí ia para essa igreja, a gente ia segunda, quarta, domingo, tinha campanha, estava junto, porque eu precisava de libertação, eu precisava ser transformado, ser curado, modificar meu caráter, modificar pensamentos, tudo isso Deus estava trabalhando em mim. Era sempre à noite e durante o dia eu ficava sozinho dentro do apartamento. E era assim um momento de choro, de lágrima, de dor, de decepção, tristeza, tentar entender o que estava acontecendo com a minha vida. Foi um momento muito de aprendizado. E o tempo foi passando e eu lembro que foi um domingo à noite, nós voltamos da igreja e eu estava desesperado. Falei, meu Deus, a gente ia para a igreja de ônibus e a gente andava quase 3 km para pegar um outro ônibus para ir para essa igreja. E já orando ao Senhor para alguém me dar carona, para não precisar pegar 2 ônibus para gastar menos de passagem. E nesse domingo eu estava muito triste, voltei do culto, foi uma benção, mas voltei triste. E aí eu chorando, e eu lembro que Rose falou para mim assim, você precisa se entregar. Eu falei, mas como? Eu quero, mas como? Como entregar ao Senhor? Como? Ela, não sei, você precisa se entregar. Eu falei, meu Deus, mas eu preciso, eu não consigo, eu não sei como. E eu chorando. E aí foi passando os tempos e eu não estava conseguindo emprego. Mas eu sempre acordava de manhã, escutava um louvor, lia a palavra, botava a televisão, via a pregação. Aí tinha uma igreja perto, de manhã eu ia na igreja, estava perto lá, visitando, para escutar mais um pouquinho. Eu precisava de gás. E um dia eu estava de manhã cedo, falei, Senhor, preciso escutar a Tua voz. E aquele dia foi tremendo, porque aquela manhã eu estava no meu quarto sozinho. E eu precisava ter um encontro com Ele, de verdade, não de ouvir falar. Estava orando, Senhor, e foi a hora que eu ouvi a voz de Deus, que foi tremendo. Falando comigo, naquele dia eu chorei tanto. E aí Ele falando comigo e mandou abrir a Bíblia no capítulo de Deuteronômio 8. E mandou eu ler. E quando acabou aquilo ali, eu liguei para a Rose. Prim, que eu chamo ela de Prim, de princesa. Deus falou comigo. E
aquele momento foi muito marcante para mim. E aquilo, ele falou assim, agora anota. Isso já se passaram praticamente 16 anos. Eu trago aqui a ficha que eu tinha, que ele pediu para anotar, eu carrego comigo, guardado no meu coração, em casa, porque foi aqui a promessa que ele me fez. E o tempo foi passando e o desemprego continuava, mas eu sabia que tinha uma promessa a se cumprir. Mas tinha obstáculos que eu precisava vencer. E aí começou a aparecer a oportunidade de emprego de gerente de outras empresas que eu trabalhava, mas era conhecido, colegas. Teve 2 casos muito marcantes que falou, Lisandra, tem uma vaga aqui, eu sou o gerente da vaga, você só precisa a gente bater um papo, fazer aquele trâmite normal de empresa, para o RH, constar. Beleza, a gente conversar, bate o papo, beleza. Já vou ver com o RH, você já, praticamente a vaga é sua. Passava daqui a pouco, e aí? Cara, o RH congelou a vaga. Como assim? Não sei, cara, congelou a vaga. Aí eu falei, porta que Deus fecha, ninguém abre. Aí, tá bom, e vamos lá, e vamos para a igreja, lutando. A gente caminhava, eu triste, e ela falava assim, não, vai dar certo, lá na frente você vai olhar para trás, e você vai lembrar de tudo que você passou, e você vai ver com alegria como que você está passando, vai ser um momento de testemunho para algumas pessoas, vai, vamos, e ela sempre me incentivando. E aí pintou uma oportunidade de uma área totalmente diferente da minha, trabalhar com distribuidora na papelaria, visitando papelaria, vender as coisas que vende papelaria. O primeiro mês foi legal, porque teve o salário. No segundo mês era só comissão. Já não podia ficar saindo de casa. Não tinha carro, era passagem para ali, para cá. Eu tinha que estreitar. Tentava ligar para os clientes, um atendia, o outro não, o outro queria presencial. E um dia eu fui atender uma cliente em Caraí. E aí eu estava lá em Caraí, né, hora do almoço. Falei, meu Deus, e agora? Eu só tinha para almoçar, eu não tinha dinheiro para almoçar. O lugar que eu estava ali, eu não escolhia lugar para comer. Eu só tinha dinheiro da passagem, mais um dinheirinho para poder comer alguma coisa. Falei, eu olhei assim, só tinha um chinês ali, que era o dinheiro que eu tinha, só dava para comprar um sorriso, um refresco de maracujá. Aí eu falei, meu Deus. E ali eu fiz, comi meu sorriso, com vergonha, né, de encontrar algum colega conhecido do meio. E eu estava ali, mas eu fiz, né? Mas eu sei que era tratamento de Deus. Hoje eu tenho a plena certeza que foi muito bom naquele momento. Naquele dia para mim foi ruim, mas hoje eu digo que foi maravilhoso. E se passou e eu fui trabalhando nessa empresa, só que não estava dando, a ponto de um mês eu receber R$50 de salário. Falei, R$50 de salário, e os recursos já estavam no finzinho. Aí tinha um gerente que trabalhou numa primeira empresa que eu trabalhei na indústria farmacêutica. Ele conhecia muito bem meu trabalho, gostava muito, me chamou para conversar. Cara, tem essa vaga aqui para centro de Niterói, você topa? Topa. Então vem aqui no Rio, que está tendo uma feira aqui da indústria farmacêutica. Meu regional está aqui, ele quer te conhecer, vamos bater papo. E praticamente só para definir, para ele te conhecer pessoalmente. Falei, agora vai. E nesse mesmo período, tinha outra empresa que tinha uma vaga aberta também para o centro de Niterói. Eu me candidatei, mas essa vaga, as pessoas falavam que eu não podia entrar, porque eu era concorrente dessa empresa, muito forte, e concorrente não entra. E eu fiz o processo, fiz a prova, passei na prova, fiz entrevista, passei na entrevista, mas a outra já estava certo. Pô, vou para essa aqui, é só bater papo. E aí eu fui pro Rio, mas nem estava contando com a outra, porque eu só estava ali só para praticamente figurante, porque eu não entrava, porque todo mundo falava que você não ia entrar. Fui lá conversar com o regional, e aí ele foi e falou, a vaga é sua, vai entrar de férias, quando voltar entrega os documentos, e a vaga já é sua. Beleza. Botei, Rose, agora foi. Agora... Isso eu tinha feito com outra empresa,
Eu não estava nem contando muito, porque as pessoas falaram tanto que eu não ia entrar, a vaga tudo, pá. E passou os 10 dias e nada da resposta dessa empresa. Aí eu falei, cara, Senhor, o que tá vendo? O Senhor sabe que eu não tenho mais nada. Acabou, em agosto eu não tinha mais dinheiro para pagar aluguel, para me alimentar, para pagar a conta de luz, para pagar nada. Em agosto acabou, não tem. E era julho. E aí eu liguei para esse colega, outro colega, falei, cara, que trabalhava na empresa, e aí, fulano? Cara, você não sabe o que aconteceu, ele não te ligou não? Eu falei, não. Então, o regional não é mais do Rio, agora ele vai ficar só no centro-oeste, Brasília, aquela região de lá. Tá, e aí? O fulano foi desligado da empresa. Eu falei, meu Deus, vaga aqui é inacreditável. Eu falei, sabia. Hoje eu entendo que porta que Deus fecha, ninguém abre. Eu falei, Senhor, e agora? E aí, meus pais estavam no Espírito Santo, na casa da minha irmã, que meu pai estava fazendo um tratamento de saúde. E aí fui para casa dele, andei um pedação muito para pegar um ônibus só, para poder economizar, para chegar. E antes disso, esse gerente dessa vaga, onde todo mundo falava que eu não ia entrar, ele me ligou. Ô, Lisandro, tudo bom? Tudo bom, Gil? Tá, pá. Cara, então, você foi muito bem no processo, mas ficou entre você e outra menina e optamos pela outra menina. Eu falei, tudo bem. Pô, cara, posso tirar um favor? Te dar uma dica? Liga pro seu gerente, que é da empresa que te mandou embora, e tenta entender com ele o que aconteceu com você. Porque assim, quando você me apresenta teu resultado, tudo que você tem, cara, não existe lugar nenhum que vai te demitir. Não tem como te demitir, te apresentando os resultados que você tinha. E para fazer isso, Lisandro, ligar para essa pessoa, cara, essa pessoa me fez mal. Desliguei o telefone e falei, cara, ligar para ele, para escutar mentira dele a meu respeito é demais. Aí eu respirei, aí eu fui, liguei, ele me atendeu. Oi, fulano. Oi, tudo bom? Tudo. Preciso de uma ajuda sua. Eu fiz um processo agora e me fizeram algumas perguntas e eu fiquei em dúvida. Você poderia me ajudar a entender até para os próximos processos seletivos que eu for fazer? Qual foi o motivo do meu desligamento? Ah, cara, é porque você não tinha perfil da empresa, não sei o que, tal, papapá. Ah, então ótimo, poxa, obrigado, até por poder passar essa informação. E eu posso pedir quando tiver a entrevista de te ligar? Não, pode ficar à vontade, pode pedir para me ligar que eu vou falar isso. Falei, então tá bom, obrigadão. Aí eu desliguei o telefone e falei, meu Deus, se era um teste, eu passei nesse teste. Hoje eu entendo que ele foi usado por Deus para me resgatar. Hoje a gente se encontra na rua e a gente bate papo, já paramos de tomar café. Então assim, foi um momento lá atrás. E aí eu liguei pro Gil, dessa empresa que eu não entraria. Liguei para ele falou que era isso. Ah, então beleza, tá tranquilo. Tá, beleza. Aí eu fui para casa, no dia seguinte fui para casa do meu pai, fui capinar quando tava falando. Tava lá limpando, conversando com Deus, limpando, o quintal tá muito sujo, a casa dele tava fechada há meses. Aí tava lá limpando, o telefone toca. Aí era o Gil de novo. Oi, Gil, tudo bom? Eu falei, cara, tudo bom. Posso falar com você? Eu falei, claro, tal. Queria saber com você se você está disponível para aquela vaga. Aquela vaga é sua. Aí o quê? Cara, a vaga é sua. Aí aquele dia eu falei, então tá, prepara os documentos, manda logo pra gente dar logo entrada em tudo. Eu falei, tá ótimo, tá ótimo. Aí eu desliguei, me ajoelhei, comecei a chorar. Porque era a empresa que todo mundo falava que eu não ia entrar. E eu sabia que era a minha última chance, porque eu não tinha dinheiro para pagar meu aluguel, para comer. E aquele mês seria a minha última chance, porque quando você está com dívida, teu nome vai para o SPC. Para o SPC tu não consegue emprego porque teu nome fica sujo, as empresas pesquisam, vê teu nome sujo e a porta fica fechada. E o mais maravilhoso, tremendo, foi que Deus me honrou na porta de emprego onde todo mundo falou que eu não ia entrar. Era a regra da empresa.
essa regra foi quebrada. Ele me colocou lá. Eu estou 13 anos nessa empresa. Liguei para a Rose, super feliz. Aí eu falei, Pri, agora é verdade, agora foi. Aí entreguei os documentos, um dia corri atrás, terminei de limpar a casa do meu pai, preparei as coisas, fui, comecei a mandar os e-mails com os documentos e tal. E o que marca nessa história, até agora, eu fui desligado da outra empresa dia 10 de agosto. No 10 de agosto do outro ano, eu fui admitido pela empresa que todos falavam que estava a porta fechada, que você não entraria, você não entra, você não entra. E Deus foi lá e carimbou que meu emprego seria ali. Então foram 365 dias de tratamento com o Senhor, de busca, de conhecer a Deus de verdade, de ter um encontro com Ele de verdade, sabe? E aí, no dia 15, sem eu trabalhar, eu estava recebendo metade do meu salário. Sem trabalhar. Paguei minhas contas, paguei meu aluguel, fiz compra para casa, ainda sobrou um dinheirinho para comprar uma pizza para a gente lanchar. E aí você vê assim, como Deus é tremendo. Deus, quando tem a promessa, Ele cumpre, Ele é fiel. Ele só quer o nosso envolvimento, o nosso coração disponível para Ele. É isso que Ele quer da gente. Eu olho para Deus assim como pai de verdade. Quando a gente puxa assim, eu sou pai. E eu olho assim para os meus filhos. E quando quem é pai e mãe sabe, quando olha para o filho, ele quer sempre dar o melhor. E foi assim, não era o momento certo para eu receber meu emprego. Eu precisava ser tratado, limpado, vestes novas, mentalidade diferente, tudo diferente para ele me presentear com o meu emprego. E nisso, 4 meses depois, a gente se casou, a gente morava de aluguel e assim, todas as promessas que Deus me deu aqui, eu carrego. E teve um dia no almoço em casa, recentemente, eu estava na igreja e Deus assim, pega aquela tua promessa e lê para os teus filhos, para a tua família. E estava todo mundo naquele dia em casa. O que está aqui eu li para eles e contei. Uns entenderam, outros ainda não entendem, que foi tremendo o que Deus fez. E assim, a gente estava num apartamento alugado, a gente queria um sonho de ter uma casa, mas a gente não era novinho, como é que a gente vai entrar na parte financeira, pegar financiamento? E Deus foi me dando estratégia, a gente conseguimos um terreno em Itaipuaçu, aí tinha um dinheirinho sobrando, botamos aterro, fizemos um muro, e o dinheiro foi aparecendo, e Deus foi multiplicando, e assim, a casa está pronta. Outro milagre na minha vida, sabe? Hoje a minha casa, eu digo que minha casa é meu cantinho, amo onde está. Tudo que entrou naquela casa, desde o primeiro grão de areia, de terra, para aterrar, a gente consagrou o Senhor. Tudo. A gente não tinha recurso, a gente não tinha dinheiro guardado, o que tinha era pouquinho para dar entrada no terreno. E ele foi fazendo, foi aparecendo, o dinheiro foi multiplicando. Então, assim, muitas coisas, né? Então, dentro dessa empresa que eu estou hoje, eu tive 2 promoções. Uma promoção que até hoje ninguém sabe quem me promoveu, mas eu sei. E há 3 anos atrás, eu recebi uma promoção que também foi muito impactante para mim. A promoção, assim como eu entrei nessa empresa, era a promoção que você é impossível de entrar. Quando eu comecei a ler, eu comecei a chorar, mas foi um choro muito maior do que quando eu entrei na empresa, muito maior do que tudo que eu já passei, porque assim, há 15 dias atrás Deus tinha mandado um recado que eu seria promovido. E aquilo ali era uma resposta de Deus da realidade que Deus estava fazendo. Eu não estava chorando por causa da promoção, mas por causa da promessa, por causa que Deus falou e se cumpriu na minha vida. Então, assim, eu digo assim, quantas coisas maravilhosas o nosso Pai faz. A gente só precisa obedecer, buscar Ele, ter intimidade com Ele, porque Ele está de braços abertos, cara. E quando você se entrega por completo,
cara, grandes coisas Ele quer fazer nas nossas vidas. Só depende da gente. E quando eu estava já aqui em Itaipuaçu, viemos morar em Itaipuaçu, nós ficamos numa igreja aqui e pelo um período foi importante para nossas vidas, mas a gente estava querendo algo mais, sabe? A gente queria um renovo, a gente queria a chama acesa, a chama acesa. E aí que veio encontrar este lugar aqui tremendo, onde eu tenho um carinho. A gente estava buscando, aí um dia um casal de amigos foi e me convidou. Cara, eu tô numa igreja lá em Itaipu, no Engenho do Mato, vamos lá, tal. Eu falei, vamos sim. A gente estava buscando, Senhor, a gente está buscando. A gente tinha visitado outros lugares, mas não tinha acontecido. E aí topamos o convite, aceitamos o convite, estava muito bem lá em casa, mas antes de sair a gente sempre ora. Eu falei, Senhor, oramos ao Senhor. Pai, estamos indo para uma igreja, a gente não conhece, mas Tu sabe o desejo do nosso coração, que é encontrar um local que o Teu Espírito Santo seja prioridade. E aí chegamos aqui na Cedo, cheguei aqui, já estava o louvor rolando e tal, e aí achei um pouquinho diferente, meio escuro, né, tal. A igreja que eu fui era tudo clarinho, mas isso não importa. O que importa é a essência, é o envolvimento. As paredes são só paredes, tintas são só tintas, são só cores. O que vale é muito mais do que isso, é a presença do Espírito Santo. E naquele domingo, eu sentei aqui, o louvor acontecendo, e a gente estava com expectativa, achando um pouquinho diferente, mas estava com expectativa. E daqui a pouco, foi um mover tremendo do Espírito Santo. Um mover que foi de louvor e adoração, louvor e adoração, louvor e adoração, louvor e adoração, oração. O apóstolo Marcelo, naquele domingo, ele não conseguiu nem pregar, porque foi só oração, oração e louvor. E o Espírito Santo aqui, sabe, foi um movimento assim, eu me derramei, eu fui lá pra frente, primeira vez, fui lá na frente, sabe, me derramei assim, porque foi muito forte. E a gente olhou um pro outro, que a gente tem o hábito de olhar um pro outro assim, a gente se fala muito de olhar, já entende. Aí ela, aqui. A gente só tava confirmação. E assim, eu falo que a Cedro tem um papel muito importante hoje, porque é um lugar assim, que eu considero assim, minha segunda casa, né, de minha família. Hoje a gente tem amizades assim, muito, muito legais, assim, para quem chega, a gente, hoje eu tô da Cedro, eu faço parte, é um povo acolhedor que te abraça, que te traz carinho, e nesse carinho que a gente foi se envolvendo, e assim, o mais importante é a presença do Espírito Santo, é onde é a prioridade, onde a gente escuta a palavra, onde a gente se alimenta, onde a gente vê o mover de Deus. E hoje eu me vejo assim, sendo resgatado de coisas que eu falava assim, cara, isso não é pra mim. Não, isso... Tá hoje aqui falando isso, isso não é pra mim, cara, isso não combina comigo, isso não... E Deus está resgatando essa identidade que Ele já projetou, Ele já tem um projeto na minha vida, então assim, Ele já está me movendo a fazer outras coisas, a buscar mais, a me envolver mais, a me entregar mais. E eu estou disponível para Ele, para tudo, e assim como Ele falou comigo, assim como Ele resgatou a minha identidade, assim como Ele resgatou a minha história, assim como Ele me modificou por completo. Ele está de coração aberto, assim, de braços abertos, assim, para te dar um abraço e falar assim, vem meu filho, estou te esperando. E que possa alcançar outras pessoas que passaram por esse momento ou estão passando, que Deus é verdadeiro, Deus é vivo, Ele é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o mesmo Deus, é o Deus que salva, que cura, que liberta. Esse é o Deus que eu acredito, é o Deus do impossível, é o Deus que fecha a porta, mas também é o Deus que abre porta, e porta que Ele abre ninguém fecha.
E esse é o meu testemunho e é muito lindo falar do que Ele fez na minha vida.